Se você está querendo aprender Flutter agora em 2026, ou já começou, só que está completamente perdido, hoje eu vou trazer um roadmap de Flutter com os principais pontos que você deveria aprender. E a gente já vai começar, é claro, pelos fundamentos. Então, antes de você colocar a mão no Flutter, você vai precisar aprender sobre o Dart. Para fazer isso, você pode entrar no site dart.dev/docs e dar uma olhada nos principais tópicos da documentação. Inclusive, se você já vem de outras linguagens, como JavaScript ou Swift, lá dentro você já tem um guia para você verificar as principais semelhanças entre as linguagens e, é claro, te facilitar no entendimento dela. Nesse momento é importante que você se concentre nos principais pontos da linguagem. Então você vai aprender ali a sintaxe básica, os principais tipos de dados. Depois você poderia aprender também sobre o NuSafety, o que é ele, como é que eu utilizo. Logo em seguida você já poderia olhar sobre as condicionais, né, o controle de fluxo ali do teu código. E é claro, já aproveitar e conhecer os operadores lógicos. Depois disso você já poderia começar a aprender sobre coleções. Então você ia ver ali sobre listas, sobre conjuntos, sobre mapas e logo em seguida já começar a mexer também com estruturas de repetição, como o for e o while. Depois disso tudo, você poderia começar a aprender sobre funções, função anônima, arrow function e, é claro, os métodos. Por exemplo, como é que eu faço para adicionar um dado ali dentro de uma lista? Como é que eu faço para remover esse dado dessa lista? É muito importante que você aprenda sobre programação orientada a objetos, o famoso POO. Aqui, esse conceito em si, ele é bem extenso. Existem vários pontos que você deveria aprender com calma, tá? Por exemplo, o que é herança, classe abstrata, o que é uma classe, o que é uma instância. É importante também que você aprenda sobre programação assíncrona. Qual a diferença entre programação assíncrona e a programação síncrona? O ideal é que você aprenda o Dart em conjunto ali com a resolução de vários desafios de lógica de programação. Esses desafios em questão você consegue encontrar em várias plataformas aí, basta procurar no Google, existem inúmeras plataformas que disponibilizam esses desafios práticos. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer um vídeo aqui para o canal falando um pouco melhor sobre essas plataformas, então deixa aqui nos comentários. E só para deixar claro aqui, a ideia é que você domine bem os fundamentos de Dart, consiga ter a capacidade de resolver problemas colocando a mão na massa ali, para que quando chegue na parte do Flutter, você não trave. Será que você já consegue fazer um algoritmo ali, dividir aquele problema em vários pedaços? Você sabe o momento certo de utilizar um condicional, fazer um loop? Você entende como funciona o callback dos dados sendo iterados ali dentro? Você consegue fazer manipulações ali do texto? Por exemplo, se fosse necessário pegar um trecho ali do texto, remover ou substituir, será que você não travaria no meio desse processo? Para que você teste todos esses conceitos, você pode utilizar o dartpad.dev, que nada mais é do que um playground online do Dart que te permite testar os seus códigos sem instalar nada. Então agora a gente vai comentar sobre os fundamentos do Flutter. E o principal conceito que você precisa aprender é sobre widgets, que nada mais são do que um conjunto ali de código, um bloco de código reutilizável. Então o nosso aplicativo, no final das contas, ele funciona como um Lego. Você vai ter vários widgets ali interligados, criando a nossa interface. Então aqui, como a gente ainda está nos fundamentos, você vai focar nos widgets mais básicos. Você vai conhecer sobre o text, que é o teu elemento textual, claro, né? E vai cuidar de mostrar textos ali em tela. Você vai ter o Sized Box para poder controlar os tamanhos dos elementos ali em tela. Você vai aprender também sobre o padding, para adicionar espaços internos nos elementos. O Elevated Button, que vai ser um botão ali, caso você precise de um botão em tela. Claro que existem várias variações de widgets, mas foca em aprender os mais básicos. Você vai também conhecer sobre o container, que é um elemento genérico ali, só que dentro dele tem vários outros widgets que cuidam de coisas mais específicas. E esses elementos e muitos outros você vai encontrar na documentação do Flutter, docs.flutter.dev. Lá dentro, você vai conseguir encontrar um catálogo de widgets. Você vai ver elementos ali voltados para a estilização do iOS, com padrão do Cupertino, e também você vai encontrar vários widgets ali com a estilização do Android, utilizando o padrão do Material. Você também vai ter uma seção específica de widgets mais básicos, onde você consegue ver ali vários elementos e as suas propriedades. Dentro da maioria desses widgets, você também vai encontrar um vídeo da equipe do Google explicando um pouco melhor sobre aquele widget em especial. Na documentação, é claro, o vídeo e o conteúdo ele vai estar em inglês, mas se você tiver dificuldade, você pode traduzir a página. Ah, só lembrando, lá na documentação também você consegue testar
todos esses widgets. Então lá dentro você consegue adicionar o teu código e já ver o resultado no navegador. Em conjunto com o teu aprendizado ali dos widgets mais básicos, é interessante que você também comece a aprender sobre a diferença entre o widget stateless e o widget stateful, e também começar a mexer com estados, com o setState. Logo em seguida, você já poderia começar a aprender sobre os widgets de formulário, como o widget form e o text form field. Enquanto você estiver estudando ali o text form field, você poderia também aprender sobre validações. Você vai fazer tudo na mão, tá? Só que nesse mesmo tempo ali, depois que você aprender sobre as validações, entender bem como funciona toda essa ideia, você poderia também começar a usar os seus primeiros pacotes. Então ali dentro do PubSpec você vai adicionar um pacote chamado Validator Laser para te ajudar com toda essa validação. Mas primeiro você faz tudo na mão, para que você também entenda como é que funciona por baixo dos panos e melhorar também a tua lógica. Perfeito? Como nesse momento você já deve ter visto vários widgets, ou espero que você já tenha visto esses vários widgets e as propriedades dele, o ideal é que você já comece a colocar a mão na massa tentando replicar algumas telinhas. Existem vários sites aí de design que você pode ver algumas telinhas para tentar replicar. Um deles é o Dribbble. Você pode entrar ali no Dribbble e ver algumas páginas, alguns aplicativos que você pode tentar replicar. É claro que nesse primeiro momento você vai buscar por aplicativos mais simples, tá? Você não vai pegar um design complexo para tentar replicar, porque você só vai se frustrar. Vai pegar uma coisa mais simples ali, um formulário, uma telinha de login mais simples, para que você possa testar os vários conceitos ali. Eu destaco muito esse ponto da prática, porque se você só vê a teoria, vê os tutoriais assim, não colocar a mão na massa, você não vai sair do lugar. Possa ser que naquela semana, naquele dia, você entenda de fato aquele conceito, mas depois de um tempo você vai esquecendo. O ideal é que você sempre vá praticando, tentando se desafiar mais ainda. No nosso curso, por exemplo, a gente traz toda aquela teoria daqueles conceitos ali, traz um desafio prático para o aluno, né, contendo um conceito que não foi abordado no módulo para que ele possa pesquisar, se virar ali para buscar uma solução, até porque um programador bom também é um bom pesquisador. E também, é claro, a gente traz naquele desafio vários conceitos vistos no módulo anterior, para que ele coloque de fato a mão na massa. Depois que você já tiver um certo entendimento sobre esses widgets mais básicos, e é claro, tiver dado uma praticada boa, você vai aprender sobre novos conceitos, como por exemplo, navegação. Como você cria novas telas ali para o teu aplicativo. Como faz para adicionar uma nova tela ali na frente do teu aplicativo. Como faz para remover aquela tela. Como faz para enviar dados de uma tela para outra. Ou então aguardar o recebimento de uma tela para outra. Nesse momento é interessante que você aprenda também sobre o Build Context. Como é que a árvore de widget no final das contas funciona. Como faz para pegar dados ali por meio do contexto. E é claro, nesse momento é interessante que você também aprenda sobre APIs, como faz para consumir os teus dados das tuas primeiras APIs. Nesse momento você poderia utilizar um pacote chamado HTTP ou então o pacote chamado DIO. Eles vão te permitir se comunicar ali com as tuas APIs para buscar dados. Um exemplo ali prático que você poderia utilizar seria consumir a API dos Correios para adicionar um CEP ali e buscar os dados daquele CEP em questão. Você também poderia buscar algum API de tempo para poder verificar algumas informações e mostrar em telas. Sempre friso aqui, a prática é muito importante. Então você vai criar a tua aplicação ali para consumir uma API para entender como tudo isso funciona. Certo? Agora falando sobre gerenciamento de estados, é interessante que você comece a entender um pouco melhor sobre o problema do set state. A partir daí você vai utilizar alternativas nativas também no Flutter, como por exemplo o Value Notifier e o Change Notifier. Nesse momento, eu já espero que você também tenha entendido melhor sobre o Build Context e também a árvore de widgets, porque seria interessante você começar a aprender sobre o Inherited Widget. Com ele você vai conseguir compartilhar os teus dados ali por meio do contexto, só que mais para fim didático mesmo, porque depois você poderia utilizar uma outra alternativa para fazer tudo isso, como por exemplo o provider. Você vai utilizar o provider ali, que vai ser um pacote que vai te ajudar com toda essa ideia de uma maneira muito mais simples. Claro, existem várias alternativas que você pode utilizar para fazer esse gerenciamento de estados, como por exemplo o Riverpod, o Block, o GetX, vai muito realmente da tua preferência. Então, eu recomendaria você dar uma chance para cada um deles, depois de entender os conceitos mais básicos, é claro, certo? E depois você toma uma escolha final de qual a sua preferida, a que você vai tomar ali como padrão. Falando agora sobre armazenamento do teu app, você poderia
poderia iniciar com o Shared Preference para guardar dados mais simples e você entender como funciona toda essa lógica ali e depois aprender outros pacotes, como por exemplo o ISAR e o skFlight, para guardar dados mais complexos ali do teu web. É claro, esse armazenamento vai ocorrer de maneira local. Então, se você quisesse que o usuário tivesse acesso em vários dispositivos, você precisaria de uma alternativa de guardar ali os teus dados na nuvem. Uma alternativa para isso seria utilizar o serviço do Firebase, o Firestore, para você guardar os teus dados ali na nuvem. E é claro, nesse momento aqui, você não deve se limitar só ao Firestore. O Firebase vai contar com vários recursos ali que te ajudam a muitas coisas, como por exemplo, a autenticação. Tu não vai precisar esquentar tanto com o back-end, porque o Firebase vai resolver muitos problemas ali para você. Principalmente se você está começando agora, não vale tão a pena você focar tanto em entender como é que funciona o back-end. O Firebase já vai te ajudar com muita coisa. A partir daqui você já teria uma bagagem bacana para criar as suas aplicações. Você poderia começar a dar uma atenção para animações, para deixar o teu app mais bonito. E é claro, começar a dar uma olhada também em vários pacotes populares lá do PubDev, como por exemplo o INTL, para fazer a internacionalização do teu app. Tem a versão dele em português e inglês em vários idiomas. Outro exemplo de pacote poderia ser o File Picker, onde você conseguiria pegar arquivos ali do usuário para, por exemplo, fazer o upload no Firebase Stores. E por último, um ponto crucial seria referente à monetização. Seria interessante você dar uma olhada no Revenue Cat. Com ele você conseguiria fazer toda essa ideia de monetização de uma maneira simples para ambas as plataformas, para o iOS e para o Android. Se você tiver um pouco mais avançado, seria interessante você dar uma olhada na documentação do Flutter referente à arquitetura. Eles comentam um pouco melhor sobre todo esse conceito, além, é claro, de começar a pensar em testes. Lá na documentação também eles comentam sobre toda essa ideia. É claro, caso você já esteja um pouco mais avançado, você está começando agora, criando os teus apps agora, não esquenta muito com isso. Tenta criar de fato a aplicação, para depois começar a pensar nessas paradas um pouco mais avançadas. Perfeito? Eu sei, é bastante coisa para aprender, né? Só que vai com calma. Você vai aprendendo cada um desses conceitos desse vídeo com o tempo. Só não esquece de colocar a mão na massa. É muito importante que você também se desafie. Comece a buscar referências na internet e tentar fazer algum clone ali desses aplicativos. Não adianta você entrar nos artigos, olhar código ali, ou então entrar no YouTube e ver videoaulas ali e você não colocar a mão na massa. E lembrando, é claro, que quem quer aprender Flutter com a gente aqui da ProgBR, com um material já organizado, acesso ao suporte para que você possa tirar as suas dúvidas e também vários desafios para você colocar a mão na massa, aqui na descrição tem o link para o nosso curso de Flutter. E agora eu quero saber de você, curtiu o conteúdo? Achou que ficou faltando comentar sobre algum tópico? Deixa aqui nos comentários que eu sempre dou uma olhadinha. Então pessoal, no geral é só isso. Vou ficando por aqui e fui!